mais um corte de bubuiá, mais um corte de bubuiá, de bubuiá. Em qual momento da sua vida você decidiu ser poeta? Isso, olha, aquela história, né? Eu fui chegando, quando eu vi eu estava. Sim. Na época, no Colégio Estadual do Amazonas, era ginásio amazonense Pedro II, tinha um grêmio estudantal, chamasse Grêmio Estudantal Plácido Serrano. Uau. E era uma atividade política interna do colégio muito séria. E o Grêmio promovia concursos de literatura e tal. Sim. E ler e escrever era uma coisa que desde o primário, quando você era alfabetizado, isso era uma questão de status. Era um status, era como se você te desse dentro da hierarquia social, Sim. né, um status maior, um grau mais elevado de cidadania. Né? Então, a gente aprendia a ler e escrever muito cedo. E tinha uns lances incríveis, assim, que os professores faziam você ler diante da sala, para saber se você sabia ler mesmo. E depois você tinha que interpretar aquela leitura. Depois tinha os ditados, a professora ditava e você tinha que acompanhar, porque ela acelerava às vezes, você enlouquecia. E a intimidade com a leitura e com a escrita, né, foi me levando... Quando você entrava no colégio, no ginásio amazonense, era como se você tivesse entrado num doutorado. Uau. O nível que o Colégio Estadual do Amazonas, hoje o Colégio Amazonense Pedro II tinha, era uma coisa incrível. Tinha o exame de admissão, que era uma espécie de mini vestibular, Sim. e você não fazia aquele jogo de mega-sena, não. Você tinha que escrever o que você era perguntado. É dissertativo. Tinha que saber ler e escrever mesmo. Eu não podia adivinhar. Sim. E não podia nem colar. Né? Até porque para colar você tem que saber, senão você cola errado. É verdade. Né? E essa intimidade foi me levando, né? Quando eu vi, eu estava no meio de um concurso literário, estava discutindo literatura com as pessoas, o professor provocava você para isso. Né? Sim. E, de repente, eu estou achando que a literatura podia me ajudar a compreender melhor a mim como pessoa, como cidadão, e o ambiente social em que eu estava envolvido. Sim. Né? E aí, quando eu vi, eu estava, né? Sim. Era fazendo poesia e descobrindo que também a poesia que se fazia era uma coisa muito chata. E já estava pronta. A questão de um quarto de flauta. O quarto de flauta é uma medida. É 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Uma flauta inteira dividida em 4 partes. Olha que legal. E os nossos indígenas, eles têm instrumentos de som muito pequenos, feitos de barro. Quer dizer, um pequeno som daquele pode ser mais importante do que os sambistas paraquedistas. Sim. Né? Eu estou chamando a atenção para uma raiz regional. Você tem que trabalhar com aqueles elementos que você tem. Sim. Se você não tem madeira, você faz barro. Se não tem barro, você faz madeira. E se não tem terra, você faz um flutuante. Né? Vai morar assim. Então, a história toda da humanidade é feita de aproveitamento da sua experiência e da sua presença naquele território. Então, esse um quarto de flauta, alguém já disse, olha, os maias usavam exatamente essa medida para abrir um portal no tempo e se comunicar com os... Não tem nada, não tem nem essa metafísica nenhuma, é uma coisa simples, 1 quarto, 3 quartos, 2 quartos, 4 quartos. É um pedaço da flauta, basta um pedaço dessa flauta para fazer a música que a gente quer fazer. Né? Só isso, não tem nada de extraordinário. Eu comecei no final dos anos 60, 68, eu acho. 68 é um ano realmente emblemático para mim, para a minha geração. Né? Eu ajudei a criar o Teatro Experimental do Sesc, eu comecei a fazer jornalismo, eu larguei direito. Foi um momento de amadurecimento meu, ou pelo menos de entrar numa onda, ou numa onda digital. Numa onda digital. Ou numa onda que não era digital na época. Não, era um banzeiro, não era uma onda, era um banzeiro. E
Aconteceu o seguinte, eu estava à toa na vida, né? E naquela idade que o jovem precisa arranjar um emprego para justificar que está em casa, né? Sim. Morando com os pais. E um amigo meu, Roberto Carrane, agora, ele mudou, agora é Carrane. O Roberto Carrane é um cineasta. Sim. Ele estava fotografando uma cidade e resolveu vender umas fotos para o jornal A Crítica. E ele me convidou para, olha, eu disse, eu vou falar com o Humberto Calderaro, o dono da Crítica, para vender umas fotos para ele. Vamos lá com ele. E tudo bem, a redação era na Lobo da Almada, na época. Sim. E eu fui com ele. E o Calderaro olhou para mim e disse, olha, já ouvi falar de você. Eu digo, vai mandar me prender. Você já pode se considerar trabalhando no jornal. Uau! Nossa, que surpresa, hein? Não, eu fiquei surpreso que eu passei 30 dias para me decidir isso. Eu disse, olha, obrigado, eu vou pensar, claro, né, não vou vender barato assim. Sim. Aí eu voltei lá com ele e disse, olha, estou pronto. Disse, tudo bem, vai para a redação. Aí eu comecei, eu não tinha prática do texto jornalístico. Eu escrevia, mas não tinha a noção do espaço. Né? Como no rádio você tem noção de tempo. Sim. No jornal impresso você tem noção de espaço. Sim. Aí eu escrevia adoidado. Tinha Os caracteres, né? Na época era uma loucura. Como é que não tinha caracteres, era toques. Como é que a gente... É da datilografia, né? Você bota o papel, ofício, Sim. na máquina, aí bate 72 toque, 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 toque. Você conta 72, 72. Bom, aquela é a linha. Né? Aí escreve 30 linhas debaixo daquela... Ali você tem 72 vezes 30, aí o diagramador fazia os cálculos e dava praticamente certo aquilo. Não tinha como saber, né? E era assim. E eu passava, não tinha muita noção disso. De repente fui treinando, porque o título também era o seguinte, 3 linhas de 21 toques. Uau. E tinha que ser 31 toques, porque a composição era em chumbo. Você não podia ser menor, nem maior. Hoje não, você tem uns títulos que não precisa ter né, porque é uma nova tipologia e uma nova composição no computador, aquela coisa. Então, mas ali era o seguinte, 3 de 12, 2 de 1, de 21, uma de 30, tinha que fazer assim. Sim. Né? Então você vai começando a se enquadrar naquela situação. Né? Como na poesia você vai escrever um soneto são tantas linhas, não sei quantas sílabas poéticas, tudo acaba tendo uma matemática, uma engenharia e uma arquitetura. Sim. A música também tem os 3 tempos, essa coisa toda. E não tinha curso de comunicação. Sim. Eu me lembro que um dos camaradas que era da minha chapa no sindicato, eu fui presidente do sindicato de jornalistas, era o Erasmo Linhares. Erasmo Linhares foi um dos primeiros professores do curso de comunicação. E quando abriram o curso de comunicação, ele dizia, Aldir, faz um vestibular e que eu quero te apresentar na sala. Né? Quero apresentar o Aldir Filgueira, presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais no Amazonas, primeiro período. Mas eu não tinha tempo, eu vivia muito dentro do jornal. Eu chegava às 7 horas da manhã, saía às 2 horas da manhã. Uau! Entende? Com o pessoal da oficina, para ir para os bares, aquela coisa toda. Era um jornalismo ainda muito romântico, muito boêmio. Né? E comecei a fazer E, de repente, eu cometi um erro. Né? Já no segundo ano de trabalho, eu fui convidado para chefiar uma redação, uma chefia de reportagem. E foi aí que o meu erro, eu deveria ter continuado mais tempo como repórter. Aí virei editor. Mais um corte de bubuiá.